Boa noite, graça e paz. Bem-vindos à quarta aula de Educação Financeira para Missionários. E na aula de hoje nós vamos tratar de um aspecto desse cuidado, desse planejamento financeiro, que tem a ver com algumas questões que muitas vezes não se pensa no momento em que se começa a vida missionária, que é a questão do retorno, da aposentadoria, a questão, por exemplo, de questões de saúde, de emergências de saúde, questões da educação dos filhos e questões de, às vezes, morte, óbito, e como essas questões todas vão ser tratadas pelo missionário. Quais são os cuidados que nós precisamos ter para estarmos preparados, prevenidos para essas questões que podem acontecer a qualquer momento, né, e que nós não temos nenhum controle sobre elas. Então, vamos orar e vamos começar a aula de hoje. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos nesta aula, fica conosco, que tenhamos mais uma vez a direção do Teu Espírito e que o Senhor esteja em tudo sendo glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém. Então, para essa longevidade no campo e o retorno do campo, existe toda uma arquitetura, existe todo um planejamento, toda uma programação que precisa ser considerada seriamente para que os missionários não tenham problemas depois nessas questões que podem acontecer, que acontecem muitas vezes, e que, infelizmente, muitos missionários ficam completamente desamparados, né? Então, é necessário construir uma rede de segurança para sustentar a vocação missionária. O zelo inicial encontra a realidade do tempo. Quando nós iniciamos a caminhada cristã, a caminhada missionária, geralmente a empolgação com o nosso chamado ofusca a logística do amanhã, ofusca a nossa visão dessas questões futuras que nós precisamos estar preparados. E isso gera o risco silencioso de um retorno forçado ou de situações muito constrangedoras e difíceis por parte vivida pelos missionários, por não haver essa preparação, esse planejamento, esse suporte, esse respaldo que é necessário para diferentes etapas da vida no campo. Então, nesse gráfico aí, nós vemos que existe uma diferença entre a empolgação inicial e as exigências da vida real. Então, quando vai se começar a vida missionária, a empolgação está lá no alto, e as exigências reais do campo missionário e da vida missionária geralmente não são consideradas e não estão diante da visão do próprio missionário, às vezes nem da igreja e nem da agência que está enviando o missionário. Mas chega um ponto quando o missionário vai para o campo que essa empolgação vai diminuindo e ele vai se defrontar, vai se deparar com as exigências reais da vida no campo missionário, né? E justamente nesse momento em que a empolgação acaba ou diminui e as questões reais da vida se fazem muito nítidas, é que a crise acontece. E muitas vezes essa crise, esse despreparo para enfrentar a vida real no campo, acaba gerando o retorno forçado de missionários antes do tempo previsto ou antes do tempo ideal para retornar. Por exemplo, em países árabes ou países muçulmanos, o tempo que um missionário precisa ficar para ele começar a ganhar a confiança dos moradores do local e começar a ter oportunidades de realmente testemunhar de Jesus, ou seja, efetivamente fazer um trabalho evangelístico, um trabalho de discipulado, de pregação da palavra, são 7 anos. 7 anos que ele precisa ficar no local
simplesmente como um morador, como uma pessoa que está ali ou para estudar ou para um trabalho, e dessa forma ir ganhando a confiança, conhecendo a cultura, aprendendo o idioma, para depois desse período ele poder realmente fazer alguma coisa. E geralmente, muitos desses missionários retornam antes desses 7 anos, porque não se sentem infrutíferos, nada acontece, não existe nenhuma previsibilidade de que alguma coisa possa ser feito a curto prazo. Então, muitos missionários retornam antes desse prazo. E quando tem esse preparo antecipado para essas situações, é mais fácil dele permanecer no campo e esperar o tempo certo de começar a poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, entre a ida para o campo e o efetivo exercício do trabalho missionário, existe um espaço de tempo. E a permanência no campo, depois desse período inicial, a permanência do campo vai ter muitas exigências que muitas vezes não estão no nosso planejamento. Por exemplo, ninguém planeja adoecer, mas a pessoa pode adoecer. Ninguém planeja no campo missionário, por exemplo, ter um problema de apendicite e ter que fazer uma cirurgia de urgência, mas pode acontecer. Ninguém planeja estar no campo missionário e ter um infarto, um AVC e precisar de um atendimento médico urgente, mas pode acontecer. Então, assim, tem uma série de coisas, pensando só no aspecto de saúde aqui como exemplo, que a gente não planeja, mas nós temos que estar preparados sabendo que essas questões podem acontecer. Ninguém planeja deixar os seus filhos sem estudar. Então, existe toda uma preparação que é necessário para que os filhos dos missionários, enquanto os pais estão ali como missionários, tenham condições de ter a sua educação formal garantida, inclusive chegar na universidade e estudar e tudo mais. Então, na verdade, existe uma série de coisas que precisam ser seriamente consideradas. Então, o planejamento protege o propósito. Organizar a proteção financeira e o futuro da sua família não demonstra falta de fé. É a mais profunda expressão de mordomia cristã e gestão estratégica dos recursos do reino. Muita gente pensa que planejar, se organizar, ter um fundo de reserva e ver algumas questões que têm a ver com a realidade no campo missionário, que isso é falta de fé. Mas isso não é falta de fé, isso é inclusive uma estratégia para que você possa permanecer no campo. Porque, como já vimos inicialmente, muitos missionários retornam antes do tempo, antes da hora, justamente por essa falta de preparo, de planejamento antecipado para coisas emergenciais que podem acontecer, né? Então, às vezes o inimigo pode até usar essa falta de preparo, falta de recursos para certas coisas, doenças, enfermidades, problemas com a educação dos filhos, para forçar a volta do missionário antes da hora. E aí, o trabalho que estava sendo feito lá fica interrompido, às vezes o trabalho nem começou a ser feito efetivamente e acaba não acontecendo. Acaba-se tendo um gasto enorme, um estresse enorme no envio do missionário, no levantamento de mantenedores e sustento para os missionários e tudo mais, para chegar lá e acontecerem coisas que vão forçar o retorno e não vão permitir o acontecimento da missão. Então, a rede de segurança para a permanência do missionário no campo, ela tem 4 pilares estruturais que são importantíssimos, que não podem ser ignorados e que precisam ser também pensados e planejados e organizados antes da ida do missionário para o campo, certo? O trabalho missionário, ele exige entrega total. Para servir com a mente tranquila, nós construímos uma rede de segurança dividida em 4 fundamentos práticos. Primeiro é a retaguarda social, tem a ver com
o INSS, a contribuição para uma aposentadoria, para uma licença maternidade, para um acidente que a pessoa fique temporariamente sem poder trabalhar e ela vai ter, assim, assegurado algum recurso por parte da Seguridade Social do país de origem. O segundo pilar, a segunda coluna, é a fronteira da saúde. É necessário, aliás, é geralmente uma exigência que, inclusive, turistas, para irem para determinados lugares, eles têm que pagar um seguro de saúde para ele poder entrar no país. Só que nós vamos ver também que tipo de seguro de saúde tem que ser para a questão do missionário no campo. O terceiro pilar, ou a terceira coluna, é a fronteira do legado, que tem a ver com a vida e a repatriação. Se, por exemplo, acontece um problema grave de saúde e o missionário precisa retornar para o seu país, ou se há casos de óbito que a pessoa tenha que ser repatriada ou tenha que haver o translado do corpo para o seu país de origem, tudo isso é uma coisa que precisa ser pensada antes de ir para o campo, e essa é uma das colunas, um dos pilares que precisam ser também planejados antecipadamente para que essa rede de segurança seja, de fato, efetiva no momento que ela for necessária ser acionada. E o quarto pilar, ou a quarta coluna, é a transição geracional. Aqui tem a ver com filhos de missionários, essa é uma sigla em inglês, e tem a ver com a educação dos filhos. Como vai ser o estudo formal dessas crianças, filhos de missionários, enquanto os pais estão no campo? Que tipo de escolas eles vão receber? Eles vão estudar numa escola convencional, no país para onde eles vão? É possível isso? Ou eles vão receber outro tipo de educação, outra forma de educação que garanta isso também para os filhos dos missionários? Que, inclusive, é uma questão de lei dos países, né? Os filhos não podem ficar sem educação e sem estudar. Então, vamos ver. A retaguarda estrutural no Brasil começa pelo vínculo social. Para o missionário que vive de ofertas e não possui renda de trabalho no Brasil continental, a contribuição facultativa no Código 1406 é a âncora legal, certo? Existe um outro código que a pessoa pode contribuir, mas aí ela vai contribuir, cada código desses é um percentual sobre um salário mínimo que você vai contribuir. Então, por exemplo, o outro código você vai contribuir 11% do salário mínimo, mas ele tem uma série de restrições e no final, quando você for se aposentar, você só recebe um salário mínimo. O Código 1460 é o mais indicado. Por quê? Porque você vai contribuir 20% sobre o salário mínimo. Ele tem uma cobertura, vamos dizer assim, mais ampla, ele garante salário maternidade, ele garante afastamento, né, cobertura para afastamento por acidente, você quebrou um braço, quebrou uma perna, etc. Ele garante uma aposentadoria com uma renda maior que um salário mínimo, 2 salários mínimos, pelo menos, e ele tem outros benefícios que, quando você contribui no outro código, que é só 11%, não vai ter. Então, a recomendação, o ideal é que o valor do INSS deve ser pago para o missionário, ou o próprio missionário encaminha esse pagamento, efetua esse pagamento, ou a igreja enviadora, a igreja que ele é membro. Esse seria o ideal, que a igreja que ele é membro se responsabilizasse de pagar todos os meses essa contribuição social nesse código que ampara o missionário no momento em que ele retorna, que ele tem que retornar para o seu país, por alguma outra questão ou até mesmo por aposentadoria. Então, muito além de uma cadeira de balanço,
O erro mais comum é enxergar o INSS apenas como aposentadoria por idade. Na verdade, ele funciona como um seguro social amplo contra os imprevistos da vida no campo. E aqui nós temos a ilustração de um guarda-chuva representando o que seria o INSS. Então, contribuindo nesse código que nós mencionamos anteriormente, 1604, 1640, 1406, perdão, 1406, ele vai te garantir esses benefícios. Auxílio-doença por incapacidades temporárias, por exemplo, você fraturou o pé, tem algum problema que temporariamente você está incapacitado de trabalhar, você vai poder receber auxílio-doença. Auxílio acidente, incapacidade permanente. Aconteceu um acidente e você perdeu, por exemplo, vamos ser bem radicais aqui, a mão. Ou você sofreu um acidente e perdeu a mobilidade da perna. Então, é um acidente e é uma incapacidade permanente, você vai ter direito a um auxílio acidente constantemente, enquanto você viver. Também, essa contribuição nesse código, ele dá direito a salário maternidade, mesmo que você esteja, a missionária ou a esposa do missionário, engravide e esteja gestante e tenha o seu filho fora do Brasil, mesmo assim ela vai ter direito ao salário maternidade. E, em último, a pensão por morte, que protege os dependentes, ou seja, se houver filhos menores ou a esposa que não trabalha, no caso, ela terá direito de receber essa pensão por morte do marido, ou os filhos terão direito de receber essa pensão por morte do pai, né? E o ideal é que, por exemplo, se for uma família missionária para o campo, o ideal é que essa contribuição do INSS seja pago para ambos, para o casal, porque não é só o marido que é o missionário, a esposa também é, ou vice-versa, não é só a esposa que é a missionária, o marido também é. Então, no caso, o INSS teria que ser pago para os dois, e dessa forma estariam bem amparados ambos, e inclusive os filhos. A matriz de decisão da sua contribuição facultativa. Então, aqui tem um demonstrativo do que cada plano vai te oferecer. A escolha da alíquota determina não apenas o valor financeiro do futuro, mas o acesso a modalidades de descanso após décadas de serviço. Então, tem, por exemplo, o plano estratégico, que é 20%, que é esse que é recomendado no código 1406, e tem o plano simplificado, que você vai contribuir somente 11%. Quais são os benefícios que esse plano estratégico desse código 1406 vai oferecer? Incidência sobre o salário de contribuição escolhido. A aposentadoria, valor superior ao salário mínimo. Geralmente, esse valor te oferece 2 salários mínimos de aposentadoria. E benefício exclusivo, conta tempo para todos os benefícios, incluindo aposentadoria por tempo de contribuição. A vantagem desse plano estratégico é que, por exemplo, se você contribuiu, por exemplo, sei lá, 30 anos é o que tem que contribuir para você receber, você vai receber o seu benefício mesmo que você não tenha alcançado a idade ainda. Já o plano simplificado, a incidência é a opção mais econômica e imediata, então, assim, não tem muita opção. A aposentadoria se limita ao valor de um salário mínimo, e a restrição principal é que permite apenas aposentadoria por idade e não por tempo de contribuição. Então, vamos supor, você contribuiu 30 anos, mas você ainda não tem idade para se aposentar. O homem, por exemplo, ainda não tem 65 anos, nem sei qual é a idade atual
no INSS para aposentadoria de homem e de mulher, mas vamos supor que seja 65 anos. Você já tem 30 anos de contribuição, mas você tem 60 de idade. Você não vai poder se aposentar, porque você ainda não tem idade. Então, ele só permite a aposentadoria por idade, e não por tempo de contribuição. Então, você pode já ter o tempo de contribuição, mas você não tem a idade, então você não vai poder aproveitar isso. Por isso que o plano estratégico, ele é melhor, porque ainda que você não tenha a idade para aposentadoria, mas se você já tem o tempo de contribuição, você vai poder se aposentar. Então, a recomendação para os missionários é que seja o plano estratégico no código 1406, 20%, que vai te dar mais garantias e mais cobertura. A outra questão importante, o segundo pilar dessa rede de apoio e de suporte, é a saúde no campo. E essa é o maior ativo para a continuidade. Óbvio, se o missionário estiver bem fisicamente, estiver com uma boa saúde, as condições para ele permanecer no campo são muito maiores. Se ele adoecer, tiver com problemas de saúde, aí a coisa complica, né? Então, os seguros de viagens convencionais, eles são insuficientes. Eles cobrem somente o turismo de curto prazo e não a residência e o chamado global. Então, muita gente pensa, eu pago o seguro de viagem como se fosse um turista e tá bom. Não está bom, porque esse seguro de viagem não vai cobrir as necessidades médicas e de saúde de alguém que vai permanecer muito tempo no campo, certo? Então, esse seguro de viagem, ele não é indicado, ele não é o seguro que o missionário precisa ter. A diferença vital entre emergência turística e residência global, vamos entender isso. O seguro-saúde internacional, e aí tem uma sugestão de garante acesso a rotinas médicas, exames laboratoriais e, criticamente, a infraestrutura de evacuação. Então, vamos supor, você está lá no campo, tem um risco, tem um problema, e você precisa ser evacuado, precisa ser retirado daquele lugar. Pode ser naquele mesmo país para um lugar onde tenha um centro médico que possa te atender, pode ser talvez para um país vizinho que ofereça as condições para isso, ou talvez para o seu próprio país. E quando se tem esse seguro-saúde internacional, que é o que o missionário deve ter, essa questão dos exames, da hospitalização e do aerotransporte para locomover o paciente, o missionário que necessitar, vai estar garantido, porque esse seguro cobre, inclusive, o transporte aeromédico, ou seja, se precisar de helicóptero ou se precisar de avião, esse seguro cobre. Então, quando o missionário vai para o campo, ele precisa ter esse saúde para ele e para os seus e para a sua família. Não é só pro missionário, é para o missionário e a sua família, né? Porque não é só ele que precisa estar assegurado, são todos que estão junto com ele. Então, esse seguro-saúde é necessário, é importante. Inclusive, tem alguns países que, quando uma pessoa vai para lá, que vai ficar mais tempo, seja para estudar, seja para trabalhar, eles exigem esse seguro da pessoa, certo? Então, em alguns países é exigência. Querendo ou não, o missionário vai ter que ter esse seguro de saúde internacional. E o ideal também seria que a igreja que o missionário é membro assumisse a responsabilidade de pagar todos os anos esse seguro para que a família do missionário estivesse assistida caso houvesse alguma necessidade ou alguma emergência médica. E a gente vê que isso não acontece, porque quando o missionário fica doente no campo, ou o filho do missionário fica doente, aí é aquele desespero pedindo dinheiro,
ou pedindo passagem, ou pedindo ajuda para poder pagar um hospital, pagar uma cirurgia, pagar exames, pagar um tratamento, ou às vezes até para retornar e poder fazer o tratamento no próprio país. Então, esse seguro é o segundo pilar dessa rede de apoio, de suporte para que o missionário possa permanecer no campo, tranquilo, seguro, que, ainda que tenha uma emergência médica, ele vai ter todo o apoio, cuidado e condições necessárias para que seja atendido e tratado. A proteção do legado em momentos de crise extrema. Aqui nós estamos falando em questão de às vezes, perseguições ou em casos de morte. O luto no campo missionário carrega uma complexidade diplomática e financeira que nenhuma família ou igreja deve enfrentar desamparada. Então, assim, ninguém, obviamente, vai para o campo missionário pensando, ou desejando, ou planejando a morte. Mas ela pode acontecer. Se você está num campo onde tem perseguição, onde é um país que é fechado, que o evangelho é proibido, você está correndo um seríssimo risco de morrer. Então, já tem que pensar nessa questão. E, às vezes, não. Às vezes, você está num campo que não tem esse risco. Mas existem doenças, enfermidades, sei lá, pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa e ocorrer um luto, uma morte. E também é necessário que o missionário e a família do missionário estejam amparados para esses momentos de crise extrema. E aí também as duas fronteiras contra os riscos globais. Separar a proteção em vida da proteção do legado evita o colapso financeiro das agências, igrejas e da própria família. Então, esse planejamento, esse cuidado também, ele é importante porque ele vai ser um escudo da vida, tanto para a saúde quanto a evacuação, focado no indivíduo, garantindo que o mantenedor sobreviva e retorne ao ministério, certo? Mantenedor aqui está falando o missionário. Então, ele é esse amparo para esses momentos, ele é importante, né? Que é o pilar anterior que a gente viu, a questão da saúde. E o outro lado desse escudo é justamente o escudo do legado, que é o seguro de vida e repatriação funerária. É um suporte financeiro imediato aos dependentes e eliminação de custos exorbitantes e burocracias diplomáticas para o traslado ao Brasil. Então, são, além do INSS, que precisa ser pago para os dois adultos missionários, ou se for uma equipe, para todas as pessoas da equipe, para crianças, infelizmente, não dá para pagar, mas os adultos precisam estar amparados com essa contribuição do INSS, porque se ele precisar retornar ao Brasil na velhice, etc., etc., ele tem a sua aposentadoria garantida. Se ele mudar de campo, ele tem a sua aposentadoria garantida. A segunda coisa que precisa estar garantida é o seguro saúde internacional, aquele que nós acabamos de ver, que garante que em casos de problemas de saúde, de enfermidade e de evacuação, o missionário vai ter o suporte necessário para cuidar da sua saúde e poder retornar ao campo e continuar o seu ministério. O outro suporte é um outro seguro, que é um seguro de vida e repatriação funerária. Quando há esse seguro, essa questão que é muito delicada, né, muito sofrida, ela fica mais fácil. Por quê? Porque a família, os dependentes da pessoa que faleceu, já vão ter um suporte financeiro imediato. E, além disso, o próprio seguro, esse seguro, ele mesmo vai se encarregar de todas as burocracias diplomáticas para que o corpo seja trasladado para o seu país de origem,
se este for o caso, né? Então, facilita, não vai ser necessário pagar mais nada, não vai ser necessário se desesperar por valores exorbitantes, porque o preço é muito caro, geralmente, e você já vai estar resguardado quanto a isso. Então, voltando aqui um pouquinho, é importante esse seguro de vida e repatriação funerária, caso, quando o missionário vai para o campo missionário. E aí também, esse seguro deve ser para o casal, né, para as duas pessoas. A cobertura do seguro deve ser para toda a família, e não para uma pessoa apenas. A arquitetura do futuro para a geração entre culturas. Aqui nós estamos falando sobre o missionário Kids, que é justamente a educação dos filhos dos missionários. Não apenas acompanham a missão, eles vivem nela. O planejamento educacional precisa garantir a sua futura reintegração global ou nacional. Então, o fato deles irem para o campo com os pais não significa que eles podem ficar sem receber essa educação que eles necessitam, essa formação. Como isso vai se dar? A evolução da complexidade exige antecipação. Então, qual é a faixa etária das crianças que vão estar indo para o campo missionário? São crianças pequenininhas em fase pré-escolar? Quando está nessa fase, tem a sua vantagem, porque a criança pode entrar na própria escola local, se houver, e como criança pequena aprende muito fácil idiomas, ela já vai aprender o idioma local e já vai estar caminhando dentro desse sistema educacional do país aonde ela está, inclusive podendo chegar até a universidade. Quando a criança já está numa fase, vamos dizer assim, de ensino fundamental 1 ou ensino médio, o problema fica mais complexo, principalmente no fundamental, porque geralmente a criança ainda não conhece o idioma do país onde ela vai morar, os currículos internacionais, muitas vezes, são diferentes, são difíceis de se adaptar, tem países que às vezes não aceitam o currículo de outro país, e aí querem que a criança volte lá para o começo, às vezes ela já está na terceira ou quarta série, ou na quinta série, sexta série, e o sistema educacional do país vai querer que ela volte lá para o início, vai desconsiderar todo o tempo de estudo que ela já teve. Então, essas questões, elas precisam ser pensadas, porque elas existem, elas são reais, e não são todos os países que cooperam uns com os outros quando a questão é educação. Eu trabalhei no colégio presbiteriano e nós tivemos dois alunos, eram irmãos, que o pai foi fazer um doutorado na Espanha, os filhos estudaram, parece que 2 ou 3 anos na Espanha, e retornaram para o Brasil. E quando eles retornaram para o Brasil, para a educação, né, a Secretaria de Educação Estadual, o Conselho de Educação Municipal e Estadual, aceitar o currículo deles, que vinha da Espanha, foi uma dificuldade enorme. A escola matriculou eles numa série que, segundo os estudos, eles deveriam estar, mas dependia ainda da avaliação do Conselho de Educação para dizer se realmente eles poderiam ficar naquela série ou se eles tinham que retroceder. Então, isso foi assim, foi super problemático para eles conseguirem resolver isso. E vice-versa, né? E alguns países têm acordos de cooperação com relação a essa questão educacional. Por exemplo, se alguém do Brasil vai para algum país da América Latina, ou alguém da América Latina vem para o Brasil, a questão da educação é um pouquinho menos complicada, porque ainda tem complicações. Por quê? Porque existe um acordo já firmado que seja qual for o país da onde vem o aluno, ele vai ser aceito na escola
do país ali sem grandes problemas. Mesmo assim, eles dão uma olhadinha no currículo e dizem, não, você vai ter que estudar tal série. O meu filho, por exemplo, ele fez 2 vezes a 8ª série. Por quê? Porque aqui no Brasil eram 9 anos, então ele terminou o 8º ano e ia para o 9º. Só que lá no Chile não tem 9º ano, tem o 8º ano. Ele já tinha feito. Ele deveria, então, ir, no caso do Chile, ele deveria ter ido para o 1º ano do ensino médio. Mas só que, como no documento dele não constava que ele tinha concluído o ensino fundamental 1 e que ele estava apto para ir para o ensino médio, ele teve que fazer a 8ª série de novo. Então, ele fez 2 vezes. Quando ele voltou para o Brasil, que seria para começar o ensino médio, ele chegou, se matriculou no ensino médio, mas, olha, ele fez o ensino médio todinho, ele já estava na faculdade e ainda estava tendo problemas com a documentação dele. Por quê? Porque diziam que ele não tinha feito o 9º ano. E queriam que ele fizesse o 9º ano, ele já estava terminando o ensino médio. Então, tem essas complicaçõezinhas, tem essas questões que precisam ser pensadas, porque elas vão acontecer. Se há crianças, se há adolescentes, se há filhos que precisam estudar, essas questões vão acontecer. Então, à medida que os filhos crescem, os métodos mudam. A transição da base doméstica para o ensino superior requer preparação desde o primeiro dia no campo. Então, no ensino fundamental, geralmente a sugestão, a recomendação e até, geralmente isso é fácil, é aceito, é o foco em homeschooling, ou seja, a criança vai estudar em casa, os próprios pais serão os professores. Existem currículos internacionais ou em português para vínculo com a língua mãe, certo? Esse é altamente flexível e é o recomendado para filhos de missionários que vão para o campo, que ainda não dominam o idioma local, e isso aí já é uma coisa assim mais fácil de resolver, o ensino fundamental. Mas acontece que acaba o ensino fundamental, ele precisa ir para o ensino médio. Aí o foco deve ser em escolas internacionais. O nível de complexidade acadêmica e o custo financeiro elevam-se dramaticamente. Então, nesses casos, quando no local onde o missionário está, existem essas escolas internacionais, essas escolas próprias para filhos de missionários, é para aí que ele deve ir. E, caso contrário, se houver possibilidade, ele pode estudar no próprio sistema educacional do país onde ele está, se houver essa possibilidade. Mas ele sempre tem que pensar, no caso os pais, né, o missionário, sempre tem que pensar que vai haver custo. Dificilmente essa educação é gratuita. E ele precisa, então, estar amparado economicamente para que, quando o filho chegue nesse nível do ensino médio, ele tenha como custear o estudo do filho. E aí, o último degrau dessa escada seria a transição para a vida universitária. O foco aí tem que ser no Enem, nos vestibulares ou universidades estrangeiras. Exige alto suporte financeiro construído ao longo dos anos. Aqui no Brasil, a gente tem a vantagem de que nós temos universidades públicas gratuitas. É bem verdade que hoje em dia essas universidades, infelizmente, são de péssima qualidade, porque elas se preocupam mais com ideologia do que com conhecimento, em formar gente realmente culta, mas tem essa opção. Então, às vezes, em muitos casos de missionários brasileiros, os filhos, quando chegam nessa fase da universidade, eles retornam para o país de origem, ficam, às vezes, na casa de familiares e tal, ou, dependendo da cabeça e da condição, até moram sozinhos para cursar um curso universitário com essa condição de que é gratuito. Em muitos países, na maioria dos países, não existe essa opção de universidade gratuita. Ela é paga e o custo é alto. Então,
o missionário precisa se preparar também para esse momento, para essa condição. O financiamento do amanhã precisa começar no primeiro dia, seja para a educação, seja para a aposentadoria, seja para a saúde ou seja para casos de luto, desde o primeiro dia, antes mesmo do missionário sair do seu país de origem para ir para o campo, ele já precisa estar com essas 4 coisas garantidas: o pagamento da sua contribuição no INSS, o seguro-saúde, o seguro de vida e o valor, o percentual que precisa ser guardado para a transição da educação, para o período de educação dos filhos. Então, o sustento missionário padrão raramente cobre mensalidades universitárias integrais. O fundo educacional não é um luxo, é a fundação para o envio da próxima geração. Então, é necessário, para garantir que o missionário possa fazer o seu trabalho com tranquilidade no campo e não tenha que retornar antes da hora, antes do tempo, por questões como essa, por exemplo, que os filhos precisem estudar, e não tem como estudar lá, e precisa retornar para o seu país. Então, todos os meses, desde o primeiro mês, deve ser depositado um valor, reservado um valor, em um fundo específico que vai estar rendendo para os futuros anos do ensino médio ou da universidade dos filhos dos missionários. A sustentabilidade nasce da clareza com sua base de apoio. Ocultar a necessidade de seguros e planejamento por medo de perder o sustento é um erro estratégico. A transparência educa a igreja sobre o verdadeiro custo da missão de longo prazo. Então, assim, infelizmente, nós reconhecemos que a maioria das igrejas não tem conhecimento dessa necessidade. As agências missionárias, infelizmente, muitas delas também não têm conhecimento e não se preocupam com isso. Ou então querem que a responsabilidade recaia sobre o missionário e ele, por si só, pague a sua contribuição, pague o seu seguro-saúde, pague o seu seguro de vida e faça a sua reserva para a educação dos filhos. Não querem ter a responsabilidade, né? Muitos não têm conhecimento disso e muitos não querem assumir essa responsabilidade. Por isso também muitos não querem se envolver com missões, porque fazer missões não é barato, não é fácil. Não é simplesmente uma pessoa que tem um chamado, que vai fazer um curso de teologia, um curso de missiologia, aprender um idioma, comprar sua passagem e ir embora. Não. Existe toda uma questão que é necessária para que ele possa ir para o campo. O custo é alto, e é por isso que muitas igrejas não querem se envolver. É mais fácil ficar só orando e dando uma contribuição anual para missões, e dessa forma amenizar a consciência de que está enviando missionários, está apoiando a obra missionária, mas não se envolver mesmo, porque é necessário colocar a mão no bolso, e o custo é alto. Então, o painel de controle da longevidade. Aqui tem uma sugestão que você capture essa matriz, né, que você tire um print, e transforme as exigências burocráticas do campo em hábitos administrativos inegociáveis. Então, quando você for apresentar o seu projeto missionário para conseguir mantenedores, você precisa colocar esse custo no seu orçamento também. E, claro, de repente você não precisa... Você pode repartir essas necessidades. Por exemplo, uma igreja que te apoie pagando o seu INSS todo mês. Agora, sim, a igreja precisa realmente assumir o compromisso, ou uma pessoa, de repente, de realmente ser fiel e não falhar, porque isso é importantíssimo. Tem que ser fiel no pagamento dessa contribuição mensal. Outra pessoa, por exemplo, pode se responsabilizar por uma contribuição mensal para o fundo de reserva a longo prazo, para a educação.
certo? Ou uma igreja, ou uma pessoa. Alguém pode se responsabilizar pelo seguro-saúde, todos os anos pagar o seguro-saúde para aquela família missionária. E outro pode se responsabilizar pelo seguro de vida, todos os anos pagar um seguro de vida para o missionário. Como isso vai ser organizado, como isso vai ser feito, isso é uma questão individual, né? E cada caso é um caso que precisa ser pensado, mas é uma questão inegociável. Antes de ir para o campo, esses itens precisam estar garantidos. Todo mês, pagamento do INSS pela guia GPS no código 1406. Nós já vimos por qual razão. Todos os meses, o fundo educacional, um depósito em reserva de longo prazo, exemplo, Tesouro Direto, existem muitas aplicações aí os economistas podem orientar e ajudar qual seria o fundo mais indicado, e claro, quanto mais tempo o dinheiro fica lá, mais ele vai render. Mas isso também precisa ser algo mensal, não pode ser algo esporádico, quando me der vontade, quando estiver sobrando, ou uma vez por ano, não. É uma contribuição mensal. Anualmente, o seguro-saúde e também anualmente o seguro de vida. E, para finalizar, proteger o futuro é honrar a vocação do presente. Uma igreja que cuida estruturalmente da família do seu missionário está protegendo o investimento eterno que ela faz no reino de Deus. Então, essa é uma questão que eu creio que as igrejas precisam ser informadas sobre o custo que um missionário tem, que é necessário para que ele possa ir para o campo e fazer seu trabalho ali em paz, com algumas garantias mínimas em outra cultura aonde ele está, certo? Então, vou deixar aqui de compartilhar, também vou parar a gravação aqui. Parar.